Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de secretariado. Essa é a segunda aula do segundo módulo do curso, então eu já vou pedir para que você que não assistiu a primeira aula desse módulo, volta aí nos vídeos da ADESC, pesquisa aí a primeira aula do segundo módulo do curso de secretariado para você ficar por dentro do assunto. Se inscreve aí no canal da ADESC para que você veja aí os vídeos que a ADESC sempre tem para oferecer para você. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece e você pode também aí estar deixando algum comentário, dúvida, sugestão para a gente estar aí te conhecendo melhor, tá? Meu nome é Gisele Priscila e esse curso ele é realizado pela ADESC. Na nossa primeira aula desse módulo, a gente falou sobre os equipamentos, sobre alguns equipamentos que são usados aí no meio do ramo de secretariado. E a gente volta aí nessa segunda aula também trazendo mais equipamentos, tá? Pra gente aí ir conhecendo os equipamentos, as máquinas que o profissional ele vai utilizando aí no seu dia a dia de trabalho. Esse equipamento que eu trouxe aqui, que é a máquina de escrever, a gente sabe que ela não é mais utilizada hoje em dia. Até o material aí fala que alguns órgãos governamentais ele até utilizam, mas eu creio que seja bem menos, tá? Eu fui pesquisar aí, a maioria ele não usa mais, até porque hoje a gente tem outras tecnologias mais avançadas, mais rápidas, como o computador, o notebook, tem o tablet, no próprio celular a gente faz aí várias coisas também, então não há mais necessidade de utilizar a máquina de escrever, mas eu trouxe aí mais por meio da gente conhecer como é que era utilizado, como era difícil, né, o trabalho antigamente, porque tinha que ter toda uma desenvoltura nessas máquinas, como a gente também tem nas de hoje, só que os recursos eram bem menores, né? Hoje em dia, num computador a gente já faz várias coisas, e nessa máquina, por exemplo, só podia fazer esse tipo de função, né, que era escrever. Então, a datilografia, ela é a arte de escrever a máquina. Então, as pessoas, elas tinham um curso também de datilografia. Algumas empresas exigiam esse curso, que hoje exigem o de informática, né? Para que as pessoas utilizassem esse aparelho, porque era o aparelho que era utilizado na época. Tem o equipamento na máquina de fragmentadora, que elas são usadas para destruir rapidamente documentos confidenciais e pode também ser utilizada na reciclagem de papel. Ela é de fácil manuseio. É só colocar o papel e a fragmentadora picota o documento. Então, esse tipo de equipamento, ele tem em muitos escritórios, principalmente em escritórios que cuidam de dados sigilosos, que tem questão de boleto, tem questão de informações pessoais de algum cliente ou da própria empresa. Então, eles usam essa máquina, a gente vê aí na primeira, que tem 2 modelos dela. Essa primeira que é menor, então a pessoa coloca o papel que vai ser descartado, que poderia ser colocado no lixo, mas não vai ser. E aí o próprio aparelho ele vai triturando todo o papel, então fica ilegível. E na primeira imagem é um aparelho menor, na segunda imagem a gente vê que já é um aparelho maior. Isso vai de cada empresa, dependendo aí se ela usa muitos papéis, se descarta muitos papéis. E o bom dessa máquina é que esses papéis depois eles vão ser muito mais fáceis de serem reciclados. Eles já vão diretamente aí serem reciclados, eles vão ser separados de maneira correta. Então, é muito bom esse tipo de uso. Não é toda empresa que tem, mas algumas empresas elas lidam justamente como eu falei, por conta de trabalhar com documentos sigilosos e ter essa necessidade de descartá-lo de maneira correta, para que outras pessoas não peguem aí os dados, né, do cliente ou da empresa. Então, eles fazem aí o descarte desse documento, dessas folhas, dessa maneira. E o bom é que contribui também aí com o meio ambiente, ajudando na reciclagem dos papéis. Vamos conhecer aqui outro equipamento. A guilhotina. A guilhotina, ela serve para cortar papel e variam bastante de tamanho. Podem ser pequenas, para quantidades menores de papel, e grandes, para um grande volume de papel. Seu manuseio é fácil, mas requer um pouco de precisão na hora de baixar a alavanca que corta o papel.
Então, assim, também trouxe aí duas imagens. Uma que é mais manual, que ela é menor, e a outra que ela é maior, que aí também, como eu falei, depende aí do ramo da empresa, se usa ou não usa muito essa função. Então, basicamente, você tem um papel grande, você quer cortar ele menor. Aí, essa guilhotina, né, em espécie de faca, ela vai cortar de maneira precisa, você colocando adequadamente aí o papel nela, ele vai fazer vários papéis do mesmo tamanho. Então, existem várias empresas que utilizam, sim, esse meio. Por exemplo, gráfica, né? Gráfica, tem que estar a todo momento fazendo encadernação e tudo, e eles fazem esse tipo de procedimento para se adequar aí à apostila. E também no meio aí de todos os escritórios podem sim ter esse procedimento, porque a gente sabe que onde tem escritório tem papel. E aí o papel ele precisa de várias coisas, dependendo aí das funções que ele vai trazer para a empresa. Temos a encadernadora, que serve para organizar os documentos em cadernos e variam de acordo com o número de documentos a serem encadernados. Ao optar pela aquisição da encadernadora, é importante saber que se deve adquirir também as capas e os espirais. Então, assim, essa primeira imagem é a máquina de encadernar e essa segunda já é aí o caderno, o livro, aí já a apostila, né, que seja já encadernado. Então, assim, a máquina ela vai, na verdade, fazer os furos. Você vai colocar ali folha por folha, tem algumas que conseguem colocar mais de uma folha, e aí você vai descer essa alavanca e a máquina ela vai fazer os furos desses papéis, os furos precisos, para que você, com o espiral e com a capa, então é importante ter esses dois equipamentos também, as capas e os espirais, vai ser colocado e aí vai poder encadernar um documento, fazer livro, apostila, seja o que for aí dentro do escritório. Temos as copiadoras ou máquina de Xerox, como é utilizado o nome, que representa a solução para reproduzir a informação a uma velocidade maior e na quantidade prevista para cada modelo, a um custo menor do que oferecido pela impressora. Então, assim, tem máquinas que elas são só de tirar Xerox, são só copiadoras, são máquinas específicas para isso, como tem a scanner só disso. E tem as impressoras que fazem o papel de Xerox. Então, existe essa diferença. Vai depender aí do local que for trabalhado, saber qual é o equipamento que tem lá. Mas, geralmente, nos escritórios, nas empresas, geralmente já tem a impressora, que já tem tudo nela, né? Aquelas multifuncionais já faz tudo isso. E é utilizado a copiadora, é utilizada a Xerox já na impressora. Aí tem o computador e o notebook, que são equipamentos projetados para serem utilizados por uma pessoa de cada vez, seja em casa ou na empresa. Sua principal utilização é executar programas, softwares, que permitem criar, guardar, organizar, recuperar e manipular dados. Então, aqui é basicamente para que serve o computador ou o notebook, que o notebook ele é um modelo de microcomputador portátil, mas possui todos os recursos de um computador padrão, porém custa muito mais caro, mas devido à sua praticidade, compensa o investimento. Então, aqui fala sobre computador e notebook, que é aí um equipamento que é essencial em qualquer escritório. E aí, dentro do profissional de secretariado, ele vai fazer basicamente tudo. E aí vai de muita empresa, vai aí de cada empresa se é um computador ou se é um notebook. Eles fazem as mesmas coisas, a diferença é que o notebook ele é portátil, ele ocupa menos espaço, você pode levar para algum local, para o lugar que você for, que ele fica um tempo também sem estar na tomada, e já o computador não, ele já é usado todo na tomada, e não é só a tela, tem o teclado, tem o mouse, tem o gabinete, e no notebook já tem tudo, né? Então, existe aí diferença entre eles e aí vai de cada empresa o que é que fica melhor para ela utilizar. E aí, por último, a gente trouxe aí os acessórios e suprimentos. E suprimentos que são
variados, que vai depender aí do escritório, vai depender aí do local de trabalho, qual é que ele vai usar. Mas basicamente sempre vai ter papel, caneta, carimbo, clipe, cola em bastão, corretivo, grampeador, perfurador, tesoura. E aí, a gente vê aí na imagem, né, que tem os papéis, que tem aí esses post-its para fazer lembretes. Do outro lado já tem durex, já tem coisas que facilitam, né? Divisor aí de papéis para poder arquivar de maneira correta, tem lixeira. Então são variados aí os acessórios que são usados aí em um escritório, tá? Então a gente finaliza por aqui esse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que o primeiro módulo ele falava mais da profissão, né? E aí, nesse segundo módulo, a gente já trouxe mais os equipamentos, para a gente ficar bem por dentro do trabalho mesmo que é feito. Como é que é aí o local, o que é que tem nele, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês aí que estão com material, releiam o material, lembrando que esse módulo, ele tá lá no material como o módulo 3, tá? Ele é o módulo 2 aqui, mas ele tá no material como módulo 3, porque o módulo 2 no material, ele vai continuar falando mais sobre a empresa. E aqui a gente já trouxe mais o trabalho, já entrando aí, na verdade, no trabalho, para que vocês possam ir conhecendo um pouco aí do meio de trabalho do profissional desse secretariado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Curta aí esse vídeo e até a próxima aula.